Sabe, existem atletas e existem lendas. Figuras que simplesmente transcendem o esporte. Mas o que é que faz um jogador genial virar um mito de verdade? A resposta, olha só, talvez esteja numa das estruturas de história mais antigas que existem. Para a gente conseguir entender isso, vamos dar uma olhada numa das carreiras mais dramáticas da história do esporte. E vamos fazer isso usando uma lente bem específica, um padrão de narrativa que se repete em culturas do mundo todo. Bora mergulhar nisso aqui. Um cara chamado Joseph Campbell, que era um baita estudioso de mitos, chamou esse padrão de monomito. Basicamente, o esqueleto de inúmeras lendas, de Hércules até, sei lá, Luke Skywalker. E como a gente vai ver, é a chave para decifrar a saga do Ronaldo Nazário. Toda jornada de herói começa num mundo comum, né? Geralmente com uma origem bem humilde. E a história do Ronaldo, claro, não é diferente. Ela começa lá nos subúrbios do Rio de Janeiro, o ponto de partida perfeito para o arquétipo do herói. Essa narrativa de superação, de sair do nada para conquistar o mundo, é muito poderosa. O Ronaldo morava numa casa simples, dormia no quarto dos pais, mas na rua, com a bola no pé, o talento dele já era uma coisa de outro planeta. A estreia dele como profissional, com só 16 anos, foi o primeiro sinal de que algo muito especial estava vindo por aí. E é aqui que o herói, digamos assim, cruza a fronteira. Quando ele vai para a Europa jogar no PSV, no Barcelona, ele entra num mundo completamente novo. E a ascensão dele foi absurda, meteórica. A velocidade, a força, aqueles dribles, não tinha como. O mundo do futebol teve que arranjar um nome para aquilo. O fenômeno. A percepção do talento dele era tão surreal que uma rádio de Barcelona fez uma enquete para achar o melhor apelido para ele. E o vencedor foi extraterrestre. Pensa nisso. A galera não achava ele só um craque. Achava que ele era literalmente de outro planeta. Só que a jornada de um herói de verdade não é só feita de glória. Para virar mito, o herói precisa cair. Ele tem que encarar o fundo do poço, o que o Campbell chamaria de descida ao abismo. E para o Ronaldo, essa descida foi brutal. E foi na frente do mundo inteiro. A sequência de desastres foi inacreditável. Primeiro, aquele drama todo, sem explicação na final de 98. Depois, as lesões. E não eram lesões comuns, não. Foram catástrofes que teriam acabado com a carreira de, 99% dos atletas. O herói estava de joelhos, literalmente. A mesma mídia que construiu ele como um deus, agora estava ali narrando a queda. As manchetes eram cruéis, as dúvidas vinham de todo lado, o processo de desmitificação estava com tudo. O herói parecia derrotado. Fim de papo. E é exatamente aqui, nesse ponto mais baixo, que a história se transforma em lenda. Da berra da morte profissional, o herói precisa voltar. E esse é, sem dúvida, o capítulo mais dramático da saga do Ronaldo, o momento da sua ressurreição. 8. Esse número, sozinho, conta a história toda da redenção. Foi o total de gols que o Ronaldo marcou na Copa do Mundo de 2002. Depois de tudo que ele passou, ele não só voltou, ele voltou para dominar o maior palco do futebol mundial. Foi o renascimento. A vitória final, ganhar a Copa do Mundo depois de tudo aquilo, não foi só um título. Foi a recompensa final da jornada do herói. Foi a prova de que ele tinha vencido todos os seus demônios. E essa citação aqui mata a charada. A jornada do Ronaldo se encaixou tão perfeitamente na estrutura de um mito que parece um roteiro de Hollywood. Era inacreditável, mas era tudo real. Mas calma lá, a jornada ainda não tinha acabado. O herói precisa voltar para casa, fechar o ciclo. E o caminho do Ronaldo ainda tinha mais uma queda e mais uma redenção antes do retorno final. Depois do auge de 2002, a carreira continuou voando na Europa. Mas parece coisa de tragédia grega, né? O destino testou ele de novo, com mais uma lesão gravíssima. O ciclo de provações, ele estava se repetindo. Reconstruir. Essa palavra é fundamental. O esforço físico e mental para voltar de uma terceira lesão devastadora foi uma coisa gigantesca. Foi uma batalha, longe das câmeras, para preparar o herói para o seu último e mais simbólico retorno. E então, ele voltou para casa. Mas o retorno foi cheio de desconfiança. De novo, aquela conversa da desmitificação voltou com tudo. O pessoal só falava da idade dele, do peso, se ele ainda aguentava jogar. O herói precisava se provar mais uma vez, na sua própria terra. E o que ele fez? Exatamente o que ele sempre fez. Com gols decisivos e títulos, ele calou os críticos e completou o ciclo. A jornada do herói estava completa.
Ele voltou para casa e compartilhou o elixir do seu talento, inspirando uma nação inteira. A lenda estava selada. Ok, agora que a gente passou pela jornada toda, vamos tentar entender por que essa história mexe tanto com a gente. Por que a saga do Ronaldo é muito mais do que só uma grande carreira no esporte? Tem um estudo acadêmico da USP que traz uma visão genial sobre isso. Compara o Ronaldo ao Macunaíma, o herói sem nenhum caráter da nossa literatura. Ou seja, diferente de um herói perfeito como o Ayrton Senna, o Ronaldo era cheio de falhas, de contradições, e isso tornava ele incrivelmente humano. E essa é a grande sacada. Dentro de campo ele era um deus do futebol, um olimpiano. Fora de campo, a vida pessoal dele, as festas, as polêmicas, tudo isso tornava ele uma pessoa real, falível. As fraquezas dele não diminuíram o mito. Pelo contrário, deixaram o mito mais forte, porque a gente conseguia se identificar com ele, mesmo vendo as coisas sobre-humanas que ele fazia. Então, o ponto crucial é este. A história do Ronaldo é um épico dos nossos tempos. Ele não é um herói de mármore perfeito, distante. Ele é a personificação da luta, da resiliência. A carreira dele é a prova de que dá pra cair e cair feio, mas ainda assim se levantar e conquistar o mundo. Essa citação do jornalista José Roberto Toreiro resume tudo de um jeito perfeito, extraordinário e comum. É essa mistura de opostos que cria uma figura mítica tão poderosa e que dura tanto tempo. Ele representa aquele potencial sobre-humano que existe dentro da fragilidade de todos nós. E tudo isso leva a gente a pensar. A jornada do herói é um padrão que não morre. Se a gente olhar para as figuras públicas de hoje, no esporte, na arte, na ciência, quem é que está vivendo essa jornada mítica bem na nossa frente? Quem são os heróis cujas histórias de queda e de volta por cima vão definir a nossa era?